Olá, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora chegamos ao capítulo 7. Vou ler agora versos 10 a 16, onde Paulo vai falar de casamentos mistos, isto é, crente com não crente. Já aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se já está separada, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que marido não se divorcie da esposa. Mas aos demais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E uma mulher que tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a esposa descrente é santificada pelo marido. Caso contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são consagrados. Mas, se o descrente se separar, que fique separado. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. É que Deus nos chamou para a paz. Pois, como sabes, ó esposa, se salvarás teu marido. Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Você observa que nos versos 10 e 11, em se tratar de um casal onde todos os dois são crentes, divórcio não é opção. A esposa não se separe do marido, marido não se divorcie da mulher. Pronto. Acontece, no entanto, que quando o evangelho chega primeiro em alguma região, lugar, é perfeitamente previsível que uma parte de um casal poderá se converter primeiro e não todos os dois ao mesmo tempo. Então, ou o homem se converte primeiro, a mulher não, ou a mulher se converte primeiro, mas o homem não. Aí, então, cria-se um clima dentro do lar que não existia antes. Quando todos os dois eram pagãos, não tinham a mesma crença, o mesmo valor. Então, se todos os dois são crentes, têm os mesmos valores, a mesma crença. Mas quando um se converte, aí nós temos um conflito de valores de crença. É essa questão. Isso é inevitável, e como para nós a salvação da alma é mais importante do que outras coisas, então nós não vamos proibir uma parte de se converter só para não criar atrito no lar. Não vamos fazer isso. Então, uma parte se converte, aí cria-se a dificuldade. E aí? Então, essa questão que ele agora trata. Enquanto a parte descrente aguenta continuar, tudo bem. Deixa assim, a parte crente não deve cair fora. Devem conseguir, mas por quê? Porque enquanto a parte descrente não se rebelar e cair fora assim, há sempre a expectativa, a possibilidade de que essa pessoa pode se converter. Então, verso 16, como sabes, ó esposa, se não salvarás teu marido, ou então o marido que salvará teu marido. Então, se a parte descrente aguenta ficar, então sempre há a esperança que a segunda parte também vai se converter. Então, amém, vamos lá, se possível. O problema surge quando, de fato, a parte descrente simplesmente não aguento, não quero. Aí cria-se, então, um clima de guerra. Aí a parte diz, não tolero, não quero, não foi isso, não foi para isso que eu casei com você, acabou, tchau. Aí, nesse caso, diz Paulo,
a parte crente não deve grudar no pé do outro. Você não deve insistir em seguir, porque você insistindo em seguir está comprando briga. O outro não quer. Então, você insistindo, você vai meramente prolongar o clima de guerra. E então, Paulo diz que Deus nos chamou para a paz. Termina no verso 15. Deus nos chamou para a paz. A razão de existir do casamento não é guerra. Então, nessa hipótese, depois aqui fala dos filhos. Verso 14. Os vossos filhos seriam impuros, mas agora são consagrados. Como assim? O cônjuge crente, salvo, vai consagrar o filho a Deus. Isso não iria acontecer se nenhum dos cônjuges é salvo. Se todos os dois são pagãos, então os filhos, coitados, vão ser criados nesse ambiente. Mas se um dos dois já se converteu, então vai consagrar filho a Deus. Então isso é importante, isso vale a pena. Agora eu preciso me deter aqui um pouquinho mais. Como já comentei, versos 10 e 11, o próprio Senhor proíbe divorciar, casar com outro. Quando se trata, no tanto, de casamento misto, e o que estamos aqui, acabamos de expor, então existem pessoas que argumentam que se o incrédulo se manda, o crente está livre para casar de novo. Mas vem cá, como pode ser isso verdade? Se casar de novo não é permitido quando o cônjuge crente se separar, com que lógica pode se sustentar que a regra muda se o cônjuge for incrédulo? Não procede. Não procede. Pelo contrário, o crente é encorajado a fazer um esforço especial para ganhar a outra parte. Por outro lado, se outro está determinado, vai se mandar, não é para insistir em clima de guerra. É melhor viver sozinho do que em conflito constante. Deus não criou o casamento para ser um ensaio do inferno. Por favor. A partir do verso 17 a 24, nós temos algumas outras situações. Vamos ver. Outro sim, cada um viva como Deus lhe repartiu. Cada um como Deus o chamou. Abre parênteses, é o que ordeno em todas as congregações, fecha parênteses. Foi alguém chamado já circuncidado? Não a reverta. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não seja circuncidado. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, comparado com obedecer aos mandamentos de Deus. Que cada um continue na mesma condição em que foi chamado. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se realmente puder se tornar livre, faça isso. Ora, alguém no Senhor que foi chamado enquanto escravo é um emancipado do Senhor. Semelhantemente, alguém que foi chamado enquanto livre é um escravo de Cristo. Vocês foram comprados com preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, que cada um continue com Deus na condição em que foi chamado. Você observa que no verso 18 fala em reverter a circuncisão. É preciso entender que isso era um procedimento cirúrgico conhecido naquele tempo. Isso se fazia naquele tempo. Mas Paulo diz que isso aí é totalmente desnecessário para um cristão, como também o contrário. Agora, de passagem, quando diz aqui,
você foi chamado sendo incircunciso, não seja circuncidado. Eu me lembro do caso de Timóteo, está em Atos 16 e verso 3. Mas que coisa, Paulo? Nesse caso, por que você obrigou Timóteo a ser circuncidado? Bom, nem sempre nós somos consistentes, não há? Agora, obviamente, só porque alguém se converteu a Jesus e naquele tempo existia mesmo escravidão, havia escravo mesmo, só porque alguém se convertia não iria deixar de ser escravo. Então, não é por aí. Agora, aparecendo a possibilidade de se emancipar, amém. Quando no verso 24 diz, irmãos, cada um continue com Deus na condição em que foi chamado, eu diria que não é para ficarmos aflitos perante a nossa condição social. Seja qual for ela, quando o Senhor nos alcançou com sua graça. Contudo, se o Senhor abrir uma oportunidade, uma porta, um caminho para melhorar a nossa situação, eu creio que podemos e devemos aproveitar. Assim como o caso do escravo. Está aqui. Diz para o escravo, se você puder ficar livre, faça isso. Então, a mesma coisa. A mesma lógica, não é? Pronto, agora vamos aos versos 25 a 28, que aqui também tem dado alguma controvérsia quanto à interpretação ou mesmo à própria tradução. Já quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que recebeu misericórdia da parte do Senhor para ser fidedigno. Então, por causa da aflição atual, eu considero ser bom isto, que é bom para o homem permanecer como está. Estás ligado à mulher? Não procures separação. Ficaste livre de mulher? Não procures outra. Mas, mesmo se casares, não terás cometido pecado, e se uma virgem casar, não terá cometido pecado. Contudo, tais pessoas terão aflição na carne e eu gostaria de poupá-los, ou poupar-vos, no caso. Eu preciso dizer a quem porventura tem uma cópia do meu texto traduzido, não sei, o computador, sem eu saber, mudou a palavra atual para as letras da Almeida Revista Atualizada. Isso o computador fez sem eu saber, então se porventura está assim no seu texto, a palavra é atual e não ARA, como pode estar. Só para quem estiver nessa condição. Agora você vê, ele diz aqui que isso aqui não é mandamento. É para ser dele. E é por causa da aflição atual. Então, se é por causa da aflição atual, era uma questão contemporânea, uma situação cultural ou mesmo, quem sabe, política, questão de guerra, conflito, enfim. Não seria, portanto, uma orientação a ser rigorosamente seguido. Ele fala da aflição atual. É bom estar como está. Então, você está com mulher, fica com ela. Ficou livre, não procura outra. Contudo, se casar, não é pecado. Virgem também casar não é pecado. Contudo, tais pessoas vão ter aflição na carne e eu queria poupá-los. Verso 26, a primeira metade da 28 diz respeito a homens, machos, de passagem. Mas, obviamente, a segunda metade do verso 28, se uma virgem casar, aí é uma mulher.
nós sabemos que sim, as condições culturais e as condições políticas e assim por diante mudam nos tempos e mudam de país em país, de lugar em lugar, de região em região. Então, eu entendo que cada um de nós deve ouvir o Espírito Santo quanto àquilo que ele quer de nós pessoalmente. Então, se eu sou viúvo, aqui diz, ficaste livre de mulher, não procures outra. Mas não casa, se você casar. Então, qual é o meu problema pessoal? No caso, eu estou com 86 anos, não é mais problema, mas se eu fosse mais novo, eu entendo que a gente deve procurar apresentar. E aí, soberano? Qual é a tua vontade para mim, pessoalmente? O que vai servir melhor para teu reino? Eu posso te servir melhor assim, solteiro, ou seria melhor eu casar? E nesse caso, por favor, me diga com quem, para eu não casar errado, porque você casou errado, você vai se dar mal. Bom, até aí, então vamos agora ao verso 29 a 31. Ora, eu digo isto, irmãos, que o tempo tem sido abreviado, de sorte que, doravante, mesmo os que têm mulheres devem ser como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, e os que fazem uso deste mundo como se não dependessem dele, porque a característica deste mundo está de passagem. Ora, se o tempo estava abreviado há 2000 anos, então, quanto mais agora. Eu digo que o ponto é que as nossas vidas devem girar em torno de Jesus Cristo e seu reino. E não em torno das nossas próprias ideias, desejos, ambições, enfim. Gente, desculpe a franqueza, mas você sabe que não faltam seminários sobre a vida a dois que ensinam como os cônjuges devem fazer para tornar o outro feliz. Como se fosse o propósito principal da vida. É isso que se ensina. Não, a questão principal é você tornar seu cônjuge feliz, viverem assim felizes, é essa a questão. Não do ponto de vista do reino de Deus. Tudo nas nossas vidas deve ser subordinado aos interesses do reino de Cristo, não acariciando o ego do outro. Nós gostamos de esquecer a primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, o que, no entanto, não é tão inteligente. Eu vou ler agora esse texto. A primeira de João, capítulo 2, versos 15 a 17, vai assim a palavra. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso aí. Aqui, o verso 31 termina. A característica deste mundo está de passagem. O mundo está de passagem. Você pode achar que não. Aquilo que a gente já viu no capítulo 3. Se você vai construir sua vida com ouro, prata, pedra, madeira, feno, palha, tudo vai ser provado. E quem construiu com palha vai levar prejuízo, se não pior. É questão exatamente de ter a mentalidade do reino. Nós aqui no Brasil estamos pouco acostumados com guerras. Mas em tempo de guerra, literalmente, em tempo de guerra, minha gente, tudo muda. Aliás, esse problema da pandemia do vírus, corona,
praticamente uma guerra, porque meramente mudou a vida de todo mundo. Quer dizer, a maneira que você está levando a vida simplesmente não é como você queria levar. Quer dizer, é como se fosse uma guerra. A coisa fica do controle da gente e nós somos obrigados a enfrentar a realidade que não queremos. Pense no caso de um soldado casado. Soldado casado tem, digamos, filhos. Aí ele é mandado para a linha de frente. A família fica sem o homem. Não está aí, ele é soldado, está na frente. Quer dizer, as exigências do país levam prioridade sobre as exigências da família, no caso de guerra. Aí, quem sofre é a família e os componentes da família. Obviamente, o lar, mulher com filho, ficar sem o marido, não é negócio, não é a melhor coisa, mas é o que acontece. Às vezes, então, no reino de como nós estamos em guerra contra Satanás e o mundo por ele controlado, literalmente, nós estamos espiritualmente em guerra. É guerra. Então, você levar a vida assim numa boa, como se não tivesse uma guerra, é porque você não é soldado de Jesus. Soldado é outra coisa. Então, é que nós aqui não temos mais a mentalidade de guerra. Precisamos recuperar a mentalidade de guerra. Aí havemos de ser menos egoístas e pensarmos mais em termos do que é interessante e necessário para o bem do reino, e não meramente porque estou gostando, porque estou achando bom, enfim. Voltando agora ao texto, agora do verso 32 até o 40 é um assunto só, terminando com isso o capítulo 7, mas só que é muito comprido, eu vou dividir em 3 pedaços menores. Então, primeiro eu vou ler verso 32 a 35. Ora, eu quero que vocês estejam livres de preocupações. O não casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Mas o casado preocupa-se com as coisas do mundo em como há de agradar a mulher. A esposa e a virgem também são diferentes. A não casada preocupa-se com as coisas do Senhor, para que seja santa, tanto no corpo como no espírito. Já a casada preocupa-se com as coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Estou dizendo isto para o vosso próprio benefício, não para vos impor restrição, mas para a boa ordem e para que possam servir ao Senhor sem distrações. O que ele falou lá em cima, que a pessoa casada tem que pensar assim no cônjuge. Quem já é casado já foi, você já sabe que cônjuge mal satisfeito não é negócio. É você querendo um clima de guerra, isso é fácil. Então a gente procura evitar, assim, a gente faz o necessário para manter assim um clima agradável dentro de casa quando possível. Então isso aqui não, Paulo não está sendo sarcástico, isso é pura verdade. Quer dizer, o homem casado tem que pensar na mulher, a mulher casada tem que pensar. Isso é meramente o fato. Isso é fato. Já a pessoa solteira, nem sempre por isso a pessoa solteira vai se empenhar em prol do reino, mas pelo menos é mais fácil, quer dizer, não tem aquelas outras distrações, é isso que ele fala. É para servir ao Senhor sem distrações, se for o caso. É isso que está em jogo. Novamente eu torno a falar da mentalidade de guerra. Nós não estamos acostumados. A questão é se vamos servir ao Senhor. Qual é a melhor maneira de servir ao Senhor? Agora, quem já é casado, você tem que pensar fatalmente em manter a paz dentro do lar. Fatal, não tem jeito. Agora, quem não é casado, no meu caso, não sou mais, que já fui, mas não sou. Agora eu não estou querendo outra mulher, eu estou podendo me dedicar totalmente ao reino sem essa preocupação. Só isso. Isso não significa que seja errado o pecado
quem escolher outro caminho. Prosseguindo com 36 a 38. Outro sim, se alguém julga estar agindo de forma indigna para com a sua virgem, se ela já passou da flor da idade, e é assim que deve acontecer, que ele faça o que deseja, ele não peca, que se casem. Mas o que permanece firme no seu coração, não tendo necessidade, mas que tem controle sobre a sua própria vontade, já tendo decidido no seu coração preservar a própria virgindade, faz bem. Pois então, o que se dá em casamento faz bem, mas o que não se dá em casamento faz melhor. Eu traduzi o verso 38 diferente do que você provavelmente está acostumado. Mas começando aqui no verso 36, no caso alguém tem noiva ou pretendida, coisa e tal, e estavam assim protelando, mas finalmente não dá, não está bom, não está certo, tudo bem, podem casar, não tem problema, pode casar. Agora, a partir do verso 37, no entanto, nós temos mesmo a questão de um homem que tem controle. Não vê ele a necessidade, não está queimando nesse sentido, tem controle, e ele entende que há de servir ao reino de Deus dessa forma. Então ele resolve que vai preservar a própria virgindade. No caso, o homem, a sua própria virgindade. No verso 38, temos assim diversas interpretações e traduções pelo seguinte. O verbo aqui, dar em casamento, parece ocorrer unicamente no Novo Testamento e mesmo assim poucas vezes aqui. Seguinte, o verbo é transitivo e nenhum objeto direto é dado aqui no texto. Mas o verbo transitivo pede um objeto direto. Então, dentro do contexto, eu coloquei o pronome se. Então, o homem não se dá em casamento, ou dá. Então, o objeto é o próprio homem resolvendo se ele vai casar ou não. Porque alguém querer jogar aqui um pai qualquer, dar uma filha qualquer, não faz sentido, não, quer dizer, não cabe. Não entra, mas é assim, infelizmente, que uns e outros procuram resolver a questão. A questão é exatamente, o verbo é raro, mas é transitivo. É essa a questão. Então, foi por isso que eu traduzi e explico da forma que faço. Prosseguindo, então, agora 39 a 40, terminando com isso o capítulo 7. Uma mulher fica obrigada, por lei, todo o tempo que o seu marido viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais abençoada se permanecer como está, segundo o meu parecer, e eu penso que também tenho o Espírito de Deus. Hoje em dia, o divórcio o pessoal troca de parceiro como troca de camisa, mas não é para ser assim. Quer dizer, isso para Deus não existia, então o casamento era até a morte de um no parto. Então, ou o homem morre ou a mulher morre, enquanto que não. Mas morrendo o homem, a mulher fica livre, ou morrendo a mulher, o homem fica livre. Mas somente no caso de crente, somente no Senhor. Só pode casar com outro crente, não com incrédulo. Mas então, acha ele, a pessoa ficará mais abençoada permanecendo como está. Tanto no caso de homem como mulher, no caso. E, embora sendo meramente o parecer dele, ele disse que também achava ter o Espírito de Deus. Então, ele está dizendo que
Na verdade, essa orientação tem um pouco mais de peso do que se fosse meramente a opinião pessoal dele. Mas como assim? No meu entender, exatamente a questão principal é o reino e os interesses do reino e eu levar minha vida em função do reino. Essa é a questão principal. Agora chegamos ao capítulo 8. E isso é bom deixar até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.